Olá, vamos continuar essa sequência, o cientista espiritual André Luiz. Nós estamos falando esses dias sobre a mediunidade e o corpo espiritual. Eu disse que eu peguei do livro Evolução em Dois Mundos, o livro psicografado pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira, o livro da Federação Espírita Brasileira. O André escreve, e nesse capítulo que ele está falando sobre a importância da compreensão do perispírito para a mediunidade, e começa ali no trabalho, não começa ali. Então ele vem falando, nesse capítulo nós falamos da áurea humana, a mediunidade inicial, o sono, o desprendimento, a mediunidade espontânea, e vamos falar hoje que ele vai sobre o assunto da função da doutrina espírita. Porque a mediunidade, imagine, naquele início, como era difícil. Por isso que entrou a magia negra, a compreensão dos espíritos superiores querendo influenciar nesse trabalho, mas a dificuldade imensa do sujeito não ter base. Aí foram criando religiões, as religiões influenciando, mas as religiões ainda olhavam isso como milagre, e aí ia enveredando no caminhos de entendimento. A mediunidade, quando chega no espiritismo, ele toma um caminho diferente, porque o Kardec ele vai fazer um estudo metodológico da mediunidade. Aí vai dar um avanço imenso na compreensão que os homens de ciência no futuro vão poder fazer, dessa compreensão. Porque você veja, aí ele fala a função da doutrina espírita. Forçoso reconhecer, todavia, que a mediunidade, na essência, quanto à energia elétrica em si mesmo, nada tem a ver com os princípios morais que regem os problemas do destino e do ser. Dela, porém, dispor, pela espontaneidade com que evidencia, sábios e ignorantes, justos e injustos, e expressando-lhe, desse modo, a necessidade de condução reta quanto às forças elétricas que dirigem a disciplina a fim de auxiliar. Aí ele vai dizer assim, esse motivo porque os orientadores do progresso sustentam a doutrina espírita na atualidade do mundo por chama divina, cristianizando fenômenos e objetos, característica a faculdade, para que o Evangelho de Jesus seja de fato incorporado às relações humanas. Como as intervenções cirúrgicas, em que os tecidos são transplantados com êxito para a melhoria das condições orgânicas, é indispensável nos tenhamos o impositivo das operações mediúnicas, pelos quais se efetua proveitoso exercia psíquica com a vista da difusão e do conhecimento superior. Ele está dizendo que esse fenômeno mediúnico que ele vem falando lá do primário, do início, da mediunidade espontânea, ele quando chega na doutrina espírita, ela vai fazer agora um estudo organizado disso, metodológico. A mediunidade só pega um estudo organizado a partir de Allan Kardec. Até então não tinha o estudo organizado. Ela aí vai ter um estudo organizado, definições, divisões, compreensões, vai ter. Depois dele entrou a turma da metapsíquica, da parapsicologia, que vem estudando o assunto, mas ainda o mundo acadêmico não faz estudos sobre isto. E essa mediunidade, ela vai culminar, porque o Espiritismo manda usar a mediunidade a serviço do Cristo. Que é aí que é o ponto de você fazer bom uso, porque a mediunidade não depende do lado moral, mas o lado moral vai fazer com que você faça bom uso. Porque no fenômeno Pentecoste, lá da época de Jesus, Jesus tinha sido crucificado, ficou aparecendo para os discípulos, depois de 40 dias ele vai subir, e ele manda os discípulos ficar esperando lá a ordem que vai vir. E eles ficam numa casa e vem aquele fenômeno que ficou conhecido como Pentecoste lá no Evangelho, que aparece aquela língua de fogo, e ali nesse fenômeno todos os discípulos começam a falar de Jesus e saem na rua conversando. A cidade estava cheia de turistas, uma cidade que tinha turistas, e eles vão falando, cada um numa língua diferente. E alguém vai dizer, mas eles estão bêbados, e vem Pedro explicar que não,
mas eles estão, naquele momento, a mediunidade toma um divisor de área. É a mediunidade a serviço do Cristo, aqueles médios falando. Então, o Espiritismo chega para explicar metodologicamente o que é mediunidade, e aí aquele fenômeno Pentecoste vai dar o caminho moral que nós precisamos usar a mediunidade a serviço do Cristo nesse processo de evolução. Então o André vai trazer as explicações de vários caminhos, inclusive traz essa, que a mediunidade vai precisar ser estudada e metodologicamente o Allan Kardec deixou toda a base do estudo da mediunidade. O André faz um trabalho que vai organizando. Vamos continuar nessa sequência do cientista espiritual André Luiz. Até o próximo encontro nosso.